A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo no livro de Apocalipse. Hoje chegamos no capítulo 8, nos versos 10 e 11, quando João vê um anjo tocando a terceira trombeta. O texto bíblico ele diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Vamos fazer uma breve oração, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, pedindo da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Fala conosco através desta palavra, Senhor, trazendo à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que Tu queres revelar através dela, Senhor. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Não cansamos de repetir que João estava na ilha de Patmos, preso, por causa que era um pregador da palavra de Deus. Isso no primeiro século da nossa era. E ali Deus lhe deu revelações sobre coisas que iriam acontecer num período muito distante da época de João. E o trecho que estamos lendo agora, temos como entendimento que ainda não aconteceu, vai acontecer após o arrebatamento da igreja, durante um período de 7 anos que nós chamamos de grande tribulação. E nesse período, nós já vimos que abriram-se 7 selos, julgamentos de Deus sobre a terra, nesse período, e agora começam-se a tocar as trombetas. Nós já estamos na terceira trombeta. E nessa trombeta, João vê cair do céu uma grande estrela ardendo como rocha. Aqui não temos dúvida, é um meteoro, de fato. O nome da estrela é absinto, uma bebida amarga. As águas fluviais, elas foram contaminadas com o absinto dessa estrela que caiu. E João conclui que muitos homens morreram por causa dessa água, que se tornaram amargosas. Surge uma pergunta importante. A morte é amarga? Antes de respondermos plenamente essa pergunta, devemos primeiramente fazer outras 2 perguntas.
Primeiramente, por que alguns morrem com amargura? Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, versículos 12 a 15, aparece de novo esta palavra rara na Bíblia Sagrada, que é absinto, e que nos dá uma indicação do que Deus quer falar através desta palavra. Diz o texto de Jeremias: quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor? Homem que possa explicar por que razão pereceu a terra, melhor dizendo, e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela. Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes, andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins como lhe ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei esse povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. Antes andaram na dureza do seu coração, seguindo a outros deuses, deixaram a minha lei, não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. A morte é muito amarga para quem morre sem Deus, porque o homem, ao se aproximar dela, alguns pensam que é o fim. Outros sabem que vão mergulhar num abismo sem fim. E aí vem a amargura de coração, vem a dor, vem a luta, vem a resistência. Mas a Bíblia é muito clara quanto a isso. O salário do pecado é a morte. E essas pessoas vêm a ter uma morte muito amargosa, vendo a aproximação do julgamento divino em suas vidas. Mas mesmo assim, por causa da dureza de coração que foi alimentado durante anos, não dão lugar ao arrependimento. Por isso é muito importante no tempo que vivemos que o nosso coração se amoleça diante das coisas de Deus. Diz o ditado popular que a cera, o sol que derrete a cera endurece o barro. É isso mesmo. A palavra de Deus quebranta muitos corações, mas muitos ficam endurecidos diante dela. Esse povo lá que vai viver durante a grande tribulação, grande parte deles terá o endurecimento de coração. Por isso, quando vier esses sinais dos céus, a morte vai se aproximar e vai ser muito amarga. Mas não é assim com todos. Alguns morrem com doçura.
Por que alguns morrem com doçura? A palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 59, que Estevão, um diácono da igreja, ele foi apedrejado por causa da palavra de Deus. Inventaram mentiras a seu respeito, prenderam, deram falsos testemunhos. E quando ele estava morrendo, diz lá o versículo 59 do capítulo 7 e o versículo 60, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras adormeceu. Morreu com doçura no coração, sem ódio, sem rancor, sem nenhuma amargura. Enquanto os seus inimigos, malfeitores, o apedrejavam até a morte, ele olhava para o céu e via o Senhor o recebendo. E então, ajoelhando-se, as suas últimas palavras foi um clamor em alta voz: não lhes impute estes pecados. E com estas palavras, diz a Bíblia que ele adormeceu. Uma palavra branda para a morte, uma palavra doce. Não morreu, adormeceu. Então, respondendo à pergunta inicial que coloquei como proposição, a morte é amarga? A resposta é: depende. Se o seu coração for duro, se você seguir os teus próprios caminhos, não ouvir a palavra de Deus, não dar ouvidos à palavra de Deus, então, no momento da sua morte, vai ser o momento de beber este absinto, bebida amarga. Mas se o seu caminhar nesta vida for igual ao de Estevão, homem cheio do Espírito Santo, temente às coisas de Deus, pregador da palavra de Deus, quando chegou o momento final, Estevão não tinha no seu coração nem um pingo de amargura, só tinha doçura. E deixou para o mundo o seu legado, dizendo: coisa mais preciosa que uma pessoa pode dizer e fazer, que é perdoar os seus inimigos. Não lhes impute este pecado. E pôde adormecer docemente. Jesus falando de si próprio, como está registrado em João 4,14, disse:
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ali, naquelas terras de Samaria, encontrando com aquela mulher pecadora, a samaritana, Jesus revela que ali tinha uma fonte de água natural, que matava a sede do corpo físico. Mas aquela mulher estava se encontrando com o autor da vida. E se ela bebesse daquela água que ele desse, nunca mais ela teria sede. Se você entregar a sua vida a Jesus, a sua vida espiritual estará adocicada com as águas de Jesus. E como Estevão, você não temerá mais a morte, porque você sabe, no fundo do seu coração, que é apenas um dormir para acordar nas mansões celestiais, glorificando o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, essa terceira trombeta que se apresenta como aviso de juízos terríveis que Tu trarás sobre esta terra, tornando as águas dos rios amargosas, a ponto de muitos homens morrerem. Mas a Tua palavra é doce, e aqueles que dão ouvidos a ela terão uma vida repleta do Teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão ouvindo estas palavras, ouvindo esta oração, Senhor, que não tenham o coração endurecido, mas amolecido diante das Tuas verdades, Senhor. Acenando, desejando esta água que refrigera a alma do pecador. Abençoa a todos, Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.